Graça e paz, queridos. Louvamos a Deus por estarmos juntos. Alguns de nós estamos pela segunda vez, porque estivemos aqui já pela manhã, numa manhã muito edificante, uma manhã em que nós tivemos a oportunidade de congregar, a oportunidade de expressar o nosso louvor e adoração a Deus juntos, momento que tivemos para nos edificarmos com a palavra dele juntos e, naturalmente, criarmos laços, não é? E afetos como a igreja deve viver, assim, em atos e ações de amor e de confraternização uns com os outros. E agora à noite, nós estamos de volta para continuar louvando ao Senhor e adorando a Deus aqui. A nossa proposta de hoje, não é? De todos nós da igreja, é de celebrar ao Senhor por 102 anos de organização desta igreja nesta cidade. E às vezes nós, por sermos grandes, por a gente ir desenvolvendo, né, e vivendo, a gente vai amadurecendo. E essa maturidade, esse crescimento, né, físico, orgânico, e aí deixa de ser criança, vira adolescente, vira jovem, namora, noiva, casa, vira pai, mãe e tal, etc. Alguns aí já chegaram à experiência de serem avós e vai subindo por aí, bisavô, não é? E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo a essência do Evangelho. Parece que em um determinado momento ela vai se desenvolvendo, nós vamos seguindo a Cristo, não é? Nós temos Ele como o caminho, a verdade e a vida, e a gente vai, mas parece que tem uma hora que a gente se sente cheio o suficiente e a gente não se percebe que vai regredindo ao invés de estar progredindo. E é curioso que nesse nosso tema aqui de hoje, que você tem que parar, pensar e seguir a Jesus, mostra de que às vezes nós não estamos tão grandes assim. Não é? Tem até uma música que a gente cantou aqui há muito tempo, já não canta mais, que diz assim: quero ser como criança, te amar. E a gente vai perdendo a essência do ser criança no contexto cristão, porque a gente achou que agora já é pai, mãe, já é maduro e já se torna independente de Deus, se torna independente espiritualmente. Então, parar, pensar e seguir Jesus é o momento que a gente tem para reavaliar se a gente cresceu mesmo, né? Se a gente perdeu a capacidade de pecado, a capacidade de negligência, a capacidade, né, que é natural de vez em quando na criança de ser displicente da vida cristã. Então, parar um pouco, pensar um pouco é importante. E eu quero, com essa proposta, chamar vocês a isso. Chamar vocês a isso. Pare, pense, siga. É uma foto que eu tirei daqui ontem, está ali para a gente poder pensar. É o nosso tema também. O nosso texto está aí, vamos ler todo mundo forte, bem bonito. Então, muito bem. Observem que no texto nós temos crianças e no próprio texto nós temos, então, adultos que perderam a capacidade, a noção de serem crianças. Não é? Os discípulos, seguindo Jesus, e aqui por volta de 2 anos e meio de ministério de Jesus, as crianças são trazidas, a gente não sabe, o texto não diz o porquê e a motivação de se trazer aquelas crianças, não diz quem estava trazendo aquelas crianças, mas o texto diz que tinham crianças ali sendo, então, aproximadas de Jesus. E os discípulos, então, adultos demais, disseram assim: não incomode o mestre,
A narrativa diz assim: eles repreenderam, eles reclamaram com aquelas pessoas, dizendo: não, criança de junto de Jesus, de maneira alguma. Não, 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 vai, 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 circula por aí, cai fora. Criança não. E é interessante que Jesus, que muito provavelmente mais novo do que todos eles, não é? Jesus diz assim: epa, não, repreenda vocês. Deixem vir até a mim as crianças. O que Jesus faz aqui? Disse assim aos discípulos: parem aí, deixa as crianças chegarem até mim. O texto não tem muitos detalhes, não é? Então acaba deixando a gente pensar muitas coisas. Mas pelo Cristo que eu conheço e narrado nas Escrituras, Jesus não só segurou a mão daquelas crianças, abraçou, deu um beijo e mandou embora. Jesus deve ter falado com aquelas crianças. Jesus, em algum momento, era um referencial para aquelas crianças. Se não era literalmente, pelo menos aqueles que os guardavam, os protegia, entendiam isso. E queriam que elas chegassem a Jesus por alguma razão, por algum motivo, e na certeza de que quando elas fossem até Jesus e voltassem, elas seriam diferentes. Elas não seriam mais as mesmas crianças. Porque ninguém faz nada à toa, sem um motivo ou sem uma expectativa específica. Quando a gente então vê a pessoa de Jesus, o seu ministério até aqui, suas ações, a sua capacidade de falar e quebrantar os corações, de expulsar demônios, de curar pessoas, não é? De fazer sinais e maravilhas, aquelas pessoas que queriam que as crianças se chegassem a Jesus, era por uma boa causa. Era a certeza de que elas seriam de alguma maneira alcançadas por esse Deus Todo-Poderoso que ali estava vivendo entre eles. Mas os discípulos que estavam aprendendo a seguir Jesus, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer: não, criança, não. E aí Jesus traz mais uma lição para esses homens que demoraram muito de aprender certas coisas. E Jesus diz assim: nada disso, criança sim. E aí Jesus usa um termo aqui, ó. Não os embaraçem, não atrapalhem, não coloquem obstáculos, dificuldades, problemas para elas virem até a mim. E qual é a razão, então, de Jesus entender que as crianças precisariam chegar até elas? E para mim fica claro no texto, né? Fica implícito no texto a razão de Jesus chamar as crianças para cá. Por quê? Porque as crianças também precisavam parar com o pecado. E criança peca, queridos. Nós temos a infelicidade de acreditar de que criança é inocente, de que criança não traz pecado, de que criança, tudo que ela faz é por causa da inocência. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz de que a criança tem no seu coração, já está no seu coração, ali quando ela, e a expressão para criança, nesses textos, está se referindo à criança de colo que ainda mama na mamãe. A criança já tem um coração cheio de astúcia. Ou algumas versões falam estutícia. O que é estutícia? É treita. Não é que a gente de vez em quando diz com um adulto: você está com treta comigo? Não, aquele ali é treiteiro, é enrolado, é caloteiro. Não é? A Bíblia diz que a criança já nasce assim. Davi, quando faz uma de suas confissões a Deus, ele reconhece assim: olha, eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. Eu já sou pecador. Então, quando nasce uma criança, né, e claro, só se nasce criança, quando nasce uma pessoa, não nasce um anjinho, um santinho, nasce mais um pecador. Mais um pecador. Por isso que a criança ela vai crescendo e a gente precisa treiná-la a dizer não. A gente precisa dar limites a ela. A gente precisa trazer o que a gente chama de maneira geral educação. Educação. Aquele texto também de Provérbios, né, ensina a criança o caminho que deve andar, que não fala de espiritualidade, mas fala de comportamento, sociabilidade, fala de moral, de boa conduta. Aquele texto fala disso. Ele não é isolado. Aquele texto é específico sobre isso. Mas a Bíblia vai nos ensinar que espiritualmente as nossas crianças precisam
de ajuste. E espiritualmente, todo desajuste humano é chamado genérica ou geralmente de pecado. De pecado. E nós ainda cometemos pecados da infância. Quer ver? Pare de pecar desobedecendo seus pais. Não é? A gente ainda não insiste em desobedecer regras, desobedecer leis, desobedecer os mais velhos, desobedecer diretamente os pais. Os pais dizem assim, não faz isso não, meu filho. Mas você é casado, casada, já tem filho, já é dona do seu dinheiro, você vai lá e faz o que você quer. Contraria o seu pai. Vai para onde você quer, já sou dono do meu nariz, vou para onde eu quiser. Ainda comendo, né? Alguns ainda comendo e bebendo e morando debaixo do teto do pai. Desobediência. A gente sabe, nós já aprendemos que o mandamento, quando diz obedecer pai e mãe, está sendo um referencial de obedecer liderança, de obedecer autoridade. Quantas leis você está desobedecendo do país? Trabalhistas, de moral, de boa conduta, de trânsito, não é? De negócio, de comércio, de comprar e pagar, não é? de impostos. Quantas leis você não está quebrando? Você é desobediente. E desobediência é um dos primeiros sinais de criança. Porque a criança, ela, ainda que criança dependente, né, como alguns adolescentes aqui são e alguns jovens, solteiros em geral, ainda querem fazer o que bem entendem, o que têm vontade, o que gostam, o que acham que é prazeroso. E a primeira coisa que eles fazem é confronto com o pai, é confrontar com a mãe. E Salomão não se cansou no livro de Provérbios. Filho, ouça a instrução da tua mãe. Filho, dá atenção, escuta os ensinos de teu pai. Ele faz isso de maneira incansável no livro de Provérbios. Mas a gente acha que isso só é para criancinha, para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para os filhos dos outros, porque os nossos já são grandes, já andam de moto, já dirigem carro, já estão namorando. Né? Mas não. Nós cometemos o mesmo pecado da desobediência. Às vezes a gente só muda a figura de autoridade que está sendo desobedecida, mas é desobediência. E é pecado. E é pecado. Olha lá. Danificar o bem do outro, zangar com o outro e quebrar o brinquedo do outro. Não é? Egoísmo, ruindade, perversidade. Onde foi que a gente descobriu isso? Agora que ficou velho, 47 anos? Não, Danina, não. Nós somos assim desde criança. E nossos pais têm que ficar, cuida do brinquedo do outro. Não, não toma não, não é dele. Empresta o brinquedo do outro. Não é? E a gente quebra. Aí a gente dá aquele acesso de raiva quando é criança, porque é o brinquedo do outro, e o outro quer, e em vez de devolver educadamente, joga lá. Toma! Por quê? Quer prejudicar o outro. Está enraizado na natureza humana. As crianças são assim, e nós somos adultos e cometemos os mesmos pecados delas. Somos do mesmo jeito. Se alguém nos enraivar, a gente destrói eles. A gente quebra, bagunça um bem dele. É assim que a gente faz. Egoísmo, violência. Não pode brigar. E é só adulto que briga? Não. Criança briga, e criança briga todo dia, não é? Com um diferencial. Criança briga 30 segundos. Acabou a briga, já são amigos. Mas a gente não. As criançonas embrutecidas, amadurecidas, no entanto, mais podre do que as crianças, a gente briga e alguns até mudam de igreja, mudam de rua, mudam de casa, mudam de rota, mudam de onde comércio que compra, porque não quer mais olhar para a cara de fulano. Mas criança briga. Brigar faz parte da nossa convivência. Pensar diferente, discordar, votar, ter opinião diferente, escolher caminhos diferentes, tomar decisões diferentes. Isso produz estranheza entre nós. Isso, de alguma forma, traz e choca a gente de alguma maneira, né? No sentido mesmo de colisão um com o outro.
Chega um momento em que a gente chega lá e a gente se topa, como dizia na minha época, né? Se topar é se bater lá, é se confrontar lá na frente. Todo mundo faz isso. Mas às vezes nós nos esquecemos de ser como criança e a gente se estranha e a gente passa dias desobedecendo o princípio de Deus. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, dizendo assim, não deixe passar mais do que um dia, mais do que 24 horas, mais do que um momento, um instante da sua vida zangado com outro. Se reconcilie o mais breve possível. Irá pode, mas não deve se manter irado. Mas nós somos criançonas que lá na infância sabíamos resolver nossas diferenças rapidão. Agora a gente guarda rancor, guarda amargura, guarda ódio e às vezes nutre um ressentimento por anos, 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 anos. E a gente quer ser feliz e a gente quer que Deus nos abençoe de alguma maneira. A gente esqueceu como é ser criança. A gente esqueceu de que o nosso pecado, essa maldade, ela vem de lá para cá e vem subindo, ela continua com a gente. E ao invés da gente amadurecer e saber lidar melhor, a gente vai se fechando cada vez mais, se petrificando, alimentando um pecado que vem de lá de baixo, que talvez a gente não se lembre, mas nossos pais reclamaram muito disso com a gente, ainda mais quem tinha irmão, não é? Que eu lembro que quando eu brigava com um dos meus irmãos, meu pai então pegava os dois e botava assim, testa com testa, em pé, fica aí um com o outro. É irmão, não pode fechar o olho não, nem dar risada. E ficava assim, um olhando na cara do outro, de castigo. E ele e lá no pé do ouvido da gente, vocês são irmãos, irmãos não brigam, irmãos se protegem, se defendem, se ajudam. Irmão não briga, fica aí. A gente ficava não sei quanto tempo, mas demorava, que a testa doía e dava vontade de dar risada e o medo de tomar uma surra. Mas o que o meu pai estava ensinando é, quando eram crianças, vocês resolviam isso fácil. Agora ficaram maiores, eu tenho que me interferir. Então, quando Jesus diz assim, vem as crianças, Jesus sabia que criança era pecadora e precisava resolver o problema do pecado. O pecado da mentira, do engano, do dolo, da falsidade, da hipocrisia. Está tudo ligado à mentira. E criança mente. Criança engana, tapeia. Não acredite em criança assim tão fácil. Ela mente sim. Mas elas vão mentindo, a gente vai ensinando, elas vão se corrigindo, mas alguns de nós crescemos e continuamos a mentir. Parece que a hipocrisia aumenta, porque a criança, ela é verdadeira no que sente. Quando ela está com raiva, ela diz eu odeio. Quando ela está e gosta, vai com a cara, ela diz assim eu gosto. Quando você dá um presente à criança e aí você faz a pior pergunta para uma criança, porque o adulto não aguenta o baque. Você gostou? A criança diz logo não gostei quando ela não gosta, ou ela diz eu gostei quando ela gosta. Para nós adultos, a gente trata isso como falta de educação. Mas para a criança, é somente a verdade. Porque quem mente é a gente. Não é? Você recebeu um presente, não é o presente que você gostaria mesmo de ganhar, não é aquela coisa. Tchan. E alguns nem esperam ser provocado, né? Ele já mente por natureza. Amei. Amei. E aí depois você descobre de que a pessoa nunca usou o que ela amou, que ganhou de presente. Hipocrisia. Não é? É claro que quando a gente é adulto e a gente vai desenvolvendo o senso de educação, a gente descobre que a gente não pode ser como a criança, de receber um presente e não gostar e fazer cara feia. A gente descobre de que a gente recebe e fica ali de boa. Mas o problema está quando a gente manifesta a mentira e diz assim, gostei e amei, mas é mentira. Ou quando a gente entra em confronto, como eu disse há pouco, a gente briga e a gente diz que perdoa, mas não perdoa. Que a gente não consegue mais manter um bom laço de amizade, de relacionamento, mas a gente finge.
A gente não consegue ir lá e fazer como a criança quando briga. Que briga, 30 segundos depois da briga, é meu bem, meu chá. A gente não consegue fazer mais isso. Mas a gente sustenta a mentira. Guarda ódio e rancor por anos. Na frente de todo mundo. Como a gente aprendeu hoje no Salmo, né? Lembra de Davi? Que foi traído pelo seu amigo íntimo. O seu amigo íntimo tinha palavras macias como a manteiga. Mas o seu coração era um coração de guerra. Era um coração de briga, de encrenca. O seu amigo tinha palavras suaves como a oliva, como o azeite. Mas as suas palavras eram como espadas que produziam morte. Que produziam morte. Nós aprendemos a deixar de ser crianças e nos tornamos falsos, hipócritas, mentirosos. Mentirosos. Sabe qual é o problema disso aqui que se aplica para nós hoje, que é um dia de culto para as crianças? É que a gente não consegue enganar aos nossos filhos o tamanho da nossa hipocrisia, da nossa desobediência, da nossa falta de seguir as leis, os nossos relacionamentos trincados e problemáticos, inclusive entre pai e mãe, as nossas brigas e intrigas entre nós, nossas encrencas e a nossa hipocrisia um com o outro. A criança ela vai vendo e assistindo tudo isso dentro de casa, na igreja, na rua, na escola, e ela vai percebendo de que as pessoas não são tão boas, ou não são tão bacanas como elas parecem ser, ou que não tem moral nenhuma para dar ordem nelas. Dar ordem nelas. Jesus recebe as crianças porque ele sabia que as crianças eram pecadoras tanto quanto aqueles adultos que os cercavam e que os levaram. Então Jesus nos chama a atenção aqui para a gente então parar, pensar, prestar atenção no que a gente está fazendo. E aqui eu fecho agora como igreja, como família cristã que nós somos, um pai, uma mãe e o seu filho ou seus filhos, não importam quantos. O pai, a mãe, seus filhos, seus genros, suas noras, né? O vínculo familiar dentro da estrutura cristã, de uma família cristã. Aqui eu aponto para isso agora. Lá é geral. Ninguém aqui é nenhum santo. Todo mundo que é pecador e precisa se observar, parar de pecar. Mas a gente precisa observar algumas coisas aqui. E eu penso que Jesus também entendeu que aquelas crianças precisavam ali ter a atenção dele, para que elas pudessem perceber diferença entre eles e os outros que moravam, que estavam ali perto dele. E os nossos filhos, a nossa casa precisa apresentar uma diferença de uma casa cristã e de uma casa não cristã. É necessário isso. E aqui eu destaco, aqui então, 4 coisas também. Primeira delas, queridos, nossas crianças precisam ser envolvidas na igreja, na adoração, no culto a Deus. A pergunta que eu faria aqui, não é um desafio para todos nós, quantas músicas da igreja que são cantadas aqui nos cultos, o seu filho, a sua filha conhece? Ela cantarola, que seja uma vez no dia, uma vez na semana, de repente você está lá ouvindo, ela está bem baixinho cantarolando alguma música, aqui que a gente canta na igreja. Não está valendo aquelas que passam nos vídeos, né, no sonzinho, tal, que você bota em casa. Não estou falando dessa, estou falando daquelas que diz respeito ao culto congregacional. Quantos filhos nossos pedem e quando sabem que ter culto diz assim, eu quero ir no culto? Quantas das nossas crianças gostam de estar aqui, ainda que elas não consigam ficar tanto tempo prestando atenção, não é? Aí eu já estou vendo algumas que já estão começando a querer se mexer e tal, é natural, mas quantas, ainda que dentro do limite dela, dentro da capacidade infantil, tem gosto, prazer, satisfação de estar aqui? Que carrega alguma coisa daqui para casa, para algum lugar, que leva no coração a ideia da igreja? Quantas delas fazem isso? Hoje mesmo era para estar aqui cantando criança, não pai de família, mãe de família. Era para estar cantando criança aqui hoje. Sabe por que elas não estão cantando? Não é porque elas não sabem. É porque nós não estamos ensinando elas a adoração a Deus.
É só por isso. Nós não estamos estimulando em nossos filhos o culto a Deus, nem em casa e muito menos aqui. Aquelas são bloqueadas. Aquelas são limitadas. Aquelas são reduzidas. No primeiro momento, e claro que é necessário, a se comportarem, a não perturbarem, a não atrapalharem, a não produzirem desconforto e tirar a atenção das pessoas no culto. Isso é claro. Mas elas são bloqueadas de cantar, de tocar, de participar, de se envolver com o culto, de estar presente no culto. No Ministério do Louvor só canta quem está na adolescência para cima, as crianças são desprezadas. Na escola bíblica dominical só ajuda adultos. As crianças não são chamadas para ser ajudantes na escola bíblica dominical. Como alguns de nós, como eu, por exemplo, fui estimulado a ser professor com a professora lá que todos os dias tinha 2 ajudantes na classe com ela. Vem me ajudar a ser professor, vem me ajudar a ensinar. Apaga o quadro, entrega aqui esse material, recolhe o material que foi para casa. Não é? Leve isso aqui lá na secretaria, pede para mimeografar, que acho que vocês nem lembram mais disso. Pede para mimeografar essas imagens, traz para cá. E a gente ia lá e esperava, trazia. Distribui aí para todo mundo. Pega ali os lápis ali no armário, entrega para a classe. E estimulava os alunos a serem professores. E quantos da minha geração não amam ser professor? Porque foram estimulados. A igreja perdeu isso. A igreja está esperando eles ficarem adolescentes, a puberdade chegar, as paixões do mundo começar a controlá-los e dominá-los, para a gente então botar a rédea e dizer, não, você é filho de crente e vai para a igreja. E talvez a pergunta que fica dentro deles é, mas qual estímulo eu tenho para ir lá? Porque lá eu só posso ficar quieto. E quando tem um movimento, é para ir para a salinha no domingo à noite. E para sair para a salinha não tem nem assim uma ordem, sabe? Uma valorização. Sai correndo, a professora está lá atrás. Ou então, quando a gente tem um culto como esse, que aí a gente encontra vazio de criança. Quem está cantando são os mesmos de sempre. Porque não tem criança mais para cantar. Lembra das fotos que já de vez em quando roda no grupo fotos antigas daqui dessa igreja? Crianças cantando, todo mundo bem vestido, todo mundo de farda, todo mundo bem uniformizado. Depois essas mesmas crianças, alguns anos depois, agora são adolescentes, magrinhos, da cabeçona. Não é? É. Mas eles eram estimulados. Sabe onde eles estão? Eles estão no Ministério do Louvor hoje. Aí a pergunta que eu faço é, as nossas vão estar aonde? Quando vocês do Ministério do Louvor se assentarem, por exemplo. Quando os nossos professores de EBD, o Wellington Torres, que é o mais velho aqui, né? Quando o Wellington disse assim, não, ó, eu parei de ensinar, já cheguei no meu limite, na minha capacidade física, eu vou me sentar. Quantos vão ocupar o lugar destes? Que um dia vão cansar mesmo, é natural que cansem. E talvez até, infelizmente, morram. E vão ficar aqui vago o lugar. Como elas vão ocupar esse lugar? Se agora elas são apenas deixadas de lado. Como os discípulos fizeram. Não, repreendo vocês. Jesus, criança com Jesus, não, está repreendido. Jesus disse, não. Deixa elas virem aqui. Para e pensa. O que será desta igreja, da maneira como estamos fazendo com nossas crianças? Aqui dentro e em casa, como cristãos, como a família cristã. O que será dessa igreja daqui a 40 anos? Que os que são mais perto de mim aí já vão estar também lá com seus 60. Eles vão ocupar os nossos lugares. Pensa nisso. Segundo, leitura da Bíblia. Sua criança tem Bíblia? Se ela não tem Bíblia, ela deve ter todos os livros da escola. Se ela não tem livros da escola que você comprou, tem que você ganhou e você cuida do livro, para o livro não ir rasgado, não rasurar, para que ela aprenda daquele livro. E você bota na cabeça dela que aquele livro não é um livro de brinquedo, não é um livro para ela fazer o que ela quer, é um livro para ela aprender a escola, as coisas da escola.
Mas a Bíblia, a gente não faz a mesma coisa. Você traz a Bíblia do seu filho para a igreja, e quando você pega a sua, você diz assim, cadê a sua Bíblia? Traga a sua Bíblia. O seu filho tem uma Bíblia em casa e diz assim, não, aqui é a minha Bíblia. O seu filho vê ou ouve você lendo a Bíblia. Você estimula e mostra o seu filho a Bíblia. Você dá a ele o direito de olhar, de folhear a Bíblia, ou quando ele mexe na Bíblia, não, sai daí, senão você rasga. A Bíblia é um livro que precisa alcançar os nossos corações quando nós estamos lá no início da nossa caminhada. Agora não se faz mais isso, mas antigamente as igrejas elas tinham Bíblias guardadas, que quando havia uma conversão, quando alguém chegava e dizia assim, eu quero frequentar essa igreja, a primeira coisa que a igreja fazia era dar uma Bíblia. E dizer, essa Bíblia a igreja está lhe dando, leia, comece pelo Evangelho de João. Traga ela para o culto, leia ela em casa. Era a primeira coisa que a igreja fazia quando alguém chegava à igreja. Hoje, nem em casa a gente está mais dizendo aos filhos, senta aqui para a gente ler a Bíblia. Acabou. Aquelas crianças se chegaram a Jesus, aquelas crianças talvez sentaram no colo de Jesus. Jesus é o Verbo vivo, é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia está aqui para revelar a Ele ao nosso coração. E como nossos filhos podem conhecer a Deus, conhecer ao Senhor, se elas não conhecem a Bíblia, se elas não são estimuladas, se elas nem sequer ver a gente aprendendo a Bíblia. Se elas não podem nem mesmo tocar e pegar na Bíblia que é nossa, ela pega na da criança, que é cheia de desenho, e desenho que às vezes ninguém entende nada. E nem se explica para ela. E elas vão então se perdendo no meio da própria igreja, no meio da própria casa. Charles Spurgeon conta a sua vida de criança e a história que ele mais conta, que mais mexeu e que mais trazia à sua mente e produzia fé no seu coração, era dele saber que o seu pai todos os dias acordava cedo antes do trabalho para ler a Bíblia. E quando ele então acordava às vezes mais cedo para ir ao banheiro, ou para ir à privada, como era chamada antigamente, para ir ao banheiro, ele via o seu pai com um candeeiro sentado na mesa de jantar, ali segurando o candeeiro e lendo a Bíblia. Quando ele voltava do banheiro, ele encontrava o seu pai debruçado na cadeira, orando de joelhos. E Spurgeon diz que o que mais o encheu de fé foi ver que o seu pai era um homem de oração, era um homem de Bíblia. E Charles Spurgeon, inspirado pela fé do seu pai, se tornou, na sua época, o príncipe dos pregadores. Um homem que morreu e deixou um legado excelente, maravilhoso de explanação da Bíblia Sagrada. Mas ele encontrou isso, o primeiro exemplo, no seu próprio pai. Em casa. A Bíblia era o instrumento que tirava o sono do seu pai. E tirou o seu. E tirou dos seus filhos. Tirou de sua família. A Bíblia era quem regia a casa dele. E sabe qual é o problema quando nossos filhos não leem a Bíblia e não têm acesso direto à Bíblia? É que a gente até aqui erra. Eles conhecem os personagens, Davi, Abraão, Noé, Sansão, Moisés e Maria. Eles até conhecem, aqui são apenas esses 6 aí. São apenas esses. Mas quando eles olham para esses heróis, eles não veem Deus na história desses heróis. Porque quando nós cantamos para eles essas histórias na escola bíblica dominical, quando nós até contamos em casa, a gente deixa claro para eles de que esses homens é que são bons. De que Sansão é forte porque comeu feijão, que Sansão é forte porque foi para a academia, que Sansão é forte porque fez atividade física, porque jogou bola. Que Davi acertou uma funda e derrubou um gigante que tinha quase o triplo do seu tamanho.
Porque Davi era bom de mira. Porque Davi aprendeu a jogar pedra no rio e aprendeu a ser certeiro jogando pedra. De que Noé é um cara maravilhoso porque conseguiu sozinho construir e passar 100 anos construindo um grande barco. Então Noé é o grande herói da história. E sabe para onde vai o coração das nossas crianças? Para o caminho da idolatria. Porque quando a gente chega a contar a história para eles, a gente nunca destaca a grandeza de Deus, o poder de Deus. Que Sansão pecou contra Deus, e Sansão era o homem mais forte daquela época, porque ele tinha um compromisso com Deus, o voto do narizeado, que ele não podia tomar bebida alcoólica, não podia comer comida fermentada, pão, por exemplo, não podia nada disso. E ele peca, ele era mulherengo, ele caiu no laço de Dalila, ele confessou e declarou o segredo que ele tinha com Deus da sua força, que era o seu cabelo. Ele cometeu pecado, sim, contra Deus, pecado da imoralidade. Mas o que fez Sansão forte não foi a sua própria força, não foi o seu alimento, foi o seu compromisso com Deus. Que ele foi levantado para ser um homem forte, mesmo para destruir o inimigo na força e nos seus punhos. E a força que tinha nele era sobrenatural. Não era da academia, não era da musculação, não era do suplemento, mas vinha do próprio Deus a sua força. Por isso que ele terminou a sua vida e foi o homem que mais matou na sua morte do que em vida. Porque no último dia da sua vida, ele então, arrependido, reconhecendo o quanto pecou, o quanto se esqueceu e abandonou a Deus, ele clama a Deus e diz assim: Senhor, me dá força pela última vez. E Deus deu força a ele, ele derrubou aquele palácio inteiro sobre todos os seus inimigos e morreu junto com ele. Os nossos filhos olham para eles e veem como heróis. Como a Igreja Católica olha para Maria e vê uma heroína. Porque ninguém conta a história na catequese de que nenhum deles são maiores, são melhores, mais poderosos do que Jesus. Lá diz que eles são fantásticos e espetaculares. E nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. Aí percebam que às vezes nós tiramos a Bíblia dos nossos filhos ou não damos a Bíblia a ele. E nós contamos história mal contada, ainda que seja da Bíblia, criando no coração deles expectativa falsa e mentirosa de que os homens da Bíblia são melhores do que os homens de hoje. E se tornam heróis nos seus corações, ao invés de ter a Cristo como Senhor e Salvador. A outra atenção que nós devemos nos voltar em relação às nossas crianças é sobre a oração. A oração é uma maneira, uma expressão que a gente tem diretamente com Deus, particular e pessoal com Deus. E nós precisamos ensinar nossos filhos a orar. Quantas vezes, na minha experiência pastoral, eu não vi crianças que crescem ali junto com a igreja, ficam adolescentes, quando conhecem a Cristo, a primeira dificuldade deles é orar. É isso mesmo, são filhos de crentes, mas não aprenderam a orar na infância. Não desenvolveram a prática, o hábito de orar. E aí então, pela graça de Deus, conhece a Cristo ali na adolescência. E quando chega ali, até mesmo num evento dos próprios adolescentes, próprios jovens, entre eles, que alguém diz assim: fulano, ore. Ele cai fora. Ele fica branco, ele fica pálido. Porque ele nunca aprendeu a orar, tendo pai e mãe crente. Participando das salas de escola bíblica dominical. Participando dos discipulados, dos acampamentos, dos retiros, participando dos congressos, participando das atividades da igreja, ele nunca aprendeu a orar. Se transformou um adolescente ou até mesmo um adulto, para aqueles que vão se converter lá na fase adulta. Nunca aprenderam a orar num lar cristão, convivendo numa igreja cristã. Pense,
Preste atenção como nós estamos fazendo com as nossas crianças, dentro de casa e na igreja. Pense nisso. Pense nisso. Por isso, o convite é claro, é óbvio. E o convite aqui é explícito para o meu coração e para o seu. É um convite claro e objetivo para a vida da igreja. Siga Jesus. E talvez você pense assim, pastor, mas seguir a Jesus eu estou fazendo. Não está fazendo. Porque se você tem a mesma visão e percepção de que nossas crianças estão sendo deixadas para trás, se a sua está sendo deixada para trás, nós podemos até ser crentes em Cristo, salvos em Jesus, mas não estamos seguindo a Jesus de dizer, deixem vir a mim as criancinhas. Nós estamos trazendo para um prédio, nós estamos trazendo para um ambiente religioso, nós estamos trazendo para um lugar de entretenimento, mas não estamos trazendo-as para Cristo. E seguir a Cristo, aqui é bem ambíguo isso, seguir a Cristo é deixar com que até as crianças se cheguem a Ele. Até que as crianças se aproximem dEle. Para as crianças, compreendendo e conhecendo a Jesus, possa entender de que Jesus não admite e não aceita pecado. Mesmo que seja da infância, pecado é pecado. De que há meios, há formas, há maneiras da gente se aproximar de Jesus, estar perto de Jesus. De que Jesus não é um Deus estranho que não se vê e que não pode se tocar e que ele só pertence ao mundo dos adultos. Mas a criança saber de que ela precisa de Jesus porque ela é pecadora. De que ela tem a oportunidade de se manifestar, de falar com ele, de cantar a ele, de se expressar com sentimento, com emoção, com adoração. O Salmo de número 8 diz que o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. A expressão para pequeninos, ela vai de crianças até aqueles que têm pureza de coração. Aqueles que são simples, que são básicos na essência cristã. Então, seguir a Jesus não é apenas ser crente e morar no céu, mas é permitir que as crianças tenham acesso livre a Ele também. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Fazei delas discípulos, batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode começar se não existe na minha casa. Não pode ser a bandeira desta igreja se essa igreja não leva suas crianças a Cristo. É hipocrisia ministerial uma igreja pensar em alcançar o mundo, em alcançar um bairro da cidade, enquanto os nossos filhos estão perdidos dentro de casa e na igreja. Restritos, amarrados, afastados, isolados, proibidos e até, em certo sentido, enganados de quem de fato e de verdade é Jesus. É Jesus. O que faremos então? É preciso parar de pecar. É preciso prestar atenção no caminho que nós estamos trilhando, para onde nós estamos levando. E isso exige que a gente comece a seguir a Jesus. E a gente então se torne como criança. E deixe nossas crianças virem ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Porque, segundo essa descrição, o maior problema das crianças irem até Jesus são os adultos que seguem a Jesus. A Jesus. Eles estão nas casas com elas, eles estão aqui no culto com elas. Lá na casa, a responsabilidade direta do pai e da mãe. Aqui, responsabilidade minha e sua, com todas as crianças, para que elas possam se chegar e conhecer a Jesus. Feche os seus olhos, ore.